Olá, virtuosa, seja muito bem-vinda. Neste programa você vai aprender os primeiros passos para conquistar o seu emagrecimento definitivo de forma leve e descomplicada. Eu sou Letícia Costa, nutricionista comportamental e funcional, e hoje você vai aprender os impactos das bebidas, principalmente dos sucos e refrigerantes, no seu processo de emagrecimento. Então vem comigo. E já que estamos falando sobre bebidas, já estou aqui com a minha água, que está sempre do meu lado. Você já assistiu a aula sobre isso e sabe que é super necessário para oxigenar o seu cérebro, para que você possa receber informações de qualidade e conseguir armazenar essas informações também. Então vamos lá. Você já parou para pensar no impacto que as bebidas, como refrigerantes, sucos, têm na sua saúde, no seu processo de emagrecimento? Calma lá, a gente vai falar sobre esse assunto e você vai entender de forma mais profunda. Mas aqui hoje você vai entender, será que é melhor tomar refrigerante zero ou tradicional para emagrecimento? Ou quem sabe, será que é melhor trocar por um suco de laranja, um suco da fruta, ou aqueles sucos que a gente encontra no mercado? Então fica comigo até o final que você vai saber todas as respostas. E se você já se interessou por esse assunto, então envia para alguma amiga que também precisa saber dessa informação para que ela consiga avançar no seu processo de emagrecimento. Porque você já sabe que juntas nós somos mais fortes. Então envia essa informação para ela também. O objetivo é que cada aula, cada contato comigo, você saia mais consciente, mais madura, sabendo das suas escolhas. Porque o conhecimento liberta. Tendo conhecimento, você tem o poder de escolha. Você vai saber o que encaixa na sua vida ou não, mas você precisa ter esse conhecimento, porque é o que vai tirar a sua insegurança, é o que vai fazer com que você consiga tomar as suas próprias decisões. Então isso não vai refletir somente na tua saúde, no teu emagrecimento, mas também na tua autoestima, no teu poder de liderança dentro da tua casa, na tua comunicação com os teus filhos. Então essa mudança no teu estilo de vida vai impactar as pessoas que tu amas também, as pessoas que convivem com você, e elas vão notar a diferença. Virtuosa, eu sei que você gostaria de parar de tomar refrigerante. Inclusive, eu imagino que você já tentou parar. Você já deve ter ido em alguma nutricionista, ou leu na internet, ou alguma amiga te contou. Eu sei que não é novidade para você essa informação de que refrigerante causa malefício para a sua saúde e para a saúde da sua família. Eu tenho certeza que essa informação você já sabe. Inclusive, nessas inúmeras tentativas, você encontrou algumas dificuldades no meio do caminho. Então, quem sabe você parou de comprar o refrigerante, mas quando chegou em casa, seu marido comprou. E aí veio aquele pensamento de eu não resisto, é muito difícil, meu marido não me ajuda, meus familiares não me entendem. E aí esses pensamentos vão te sabotando e você vai pensando que você não é capaz de parar. E aí parece naquele momento que o mais fácil é continuar tomando esse refrigerante. Até porque todos eles tomam. E aí você tem também um sentimento de pertencimento, porque você talvez esteja no automático, esquece de, no dia a dia, se questionar um pouquinho mais, se está fazendo sentido para a sua vida, entende? Então, virtuosa, eu sei que se você está aqui, é porque você está buscando uma vida mais leve, descomplicada, e essa mudança vai trazer essa leveza para sua casa. Mas eu também estou aqui para ser muito sincera contigo, porque tu precisa saber do impacto disso na tua vida. Eu não posso deixar que você pense que está tudo bem. Você precisa ter a consciência das suas escolhas. Inclusive, se o teu pensamento é de que meu marido não me ajuda, eu não consigo por causa do meu marido, lá em casa é muito difícil, eu te entendo, não estou aqui de forma alguma para te julgar. Inclusive, eu já tomei muito refrigerante também, me libertei desse vício, mas eu preciso que tu saibas que tudo aquilo que tu colocas responsabilidade em outra pessoa, tu estás sendo vítima da tua própria história. E isso parece ser algo ruim, mas se tu parares para pensar, isso é muito bom. Porque quando tu tens liberdade, autoridade, responsabilidade sobre as tuas escolhas, é mais fácil de mudar de certa forma. Porque pensa comigo, como seria uma mudança na tua vida se essa mudança dependesse de outra pessoa para acontecer? Mas não é assim. Então, se tu decides mudar, aos pouquinhos, tu vai vendo que até os seus familiares vão buscando essa vida mais leve, essa vida mais saudável. Mas talvez essa mudança vai precisar começar de ti.
E aí, tu vai levando isso para as pessoas que tu amas. Mas a responsabilidade das tuas escolhas precisam estar somente em ti. Mas também é importante que tu tenhas a consciência, né, pra gente alinhar um pouco a questão da expectativa. Algumas coisas a gente decide em casal e algumas coisas a responsabilidade é somente sua, individual. O que eu quero te dizer com isso? Que pode ser que os teus familiares te acompanhem, mas pode ser que isso também não aconteça. E aí você vai precisar decidir que vida você quer viver. Com essa leveza, mais saudável, ou você vai desistir por não ter esse apoio familiar de algo que vai te fazer bem. Então, algumas coisas a gente precisa decidir por nós mesmas. E claro que, né, em oração, em exemplo, a gente quer que quem nós amamos nos acompanhe nessa vida mais saudável, mais leve, mas faça por você, sem esperar nada em troca, porque o benefício vai ser para você. Inclusive, eu posso falar por mim mesma, porque com os meus novos hábitos, com essa construção de uma vida mais leve, eu consegui ajudar o meu marido, a minha mãe, sem impor, sem forçar, mas de forma natural, porque eles foram vendo os benefícios que eu estava tendo. Então, eu preciso ser honesta contigo também para te dizer que não são todos meus familiares que são saudáveis. Né? Eu vejo meus irmãos, meu pai, enfim, eles não têm a vida que eu gostaria que eles tivessem pensando num estilo de vida mais saudável. Inclusive, o meu marido não me acompanha em tudo que eu faço, em tudo que eu como. Ele tem dificuldade em comer salada, por exemplo, mas ele já melhorou muito. Então, só de ele ver o que eu faço, de eu preparar a comida em casa, de eu tentar uma nova estratégia para que ele se atraia mais por aquela comida, eu já consegui ajudar de certa forma. Mas não é tudo perfeito e nunca vai ser. Então, a gente precisa tirar essa expectativa também, fazer por nós mesmas e, em oração, em exemplo, manifestar essa vida mais saudável para eles também. E aqui entra outra questão. Eu não sei como que é essa comunicação sua com o seu marido, com seus familiares, mas aos poucos eles vão respeitando mais a tua escolha, porque eles vão entendendo que aquilo vai fazendo parte de ti. Porque no começo pode ser que tu ouça, nossa, agora ela tá chata. Nossa, agora ela não come nada. Nossa, agora não pode mais refrigerante. Sempre tomou aqui em casa e agora tem que ser a diferentona. Talvez tu ouça isso do teu próprio marido. Vai magoar, sabe? No começo vai te incomodar. Só que aos poucos, se tu realmente assumir que agora tu é essa nova mulher, que tu tens essas novas escolhas, ele vai começar a te respeitar e vai entender que é importante para ti. Mas muitas coisas a gente não expõe o quanto isso é importante pra gente. E aí sabe o que ele pensa? Ah, quer emagrecer. Ah, é dieta, sabe? Então, talvez, se você sentar com o teu marido de uma forma leve, pedir ajuda para ele, não para que ele seja o que você quer ou que ele faça o que você está fazendo, mas fala da importância para ti. Fala o quanto isso vai melhorar a tua autoestima, a comunicação com ele. Fala o quanto tu precisa disso. Porque às vezes ele não está te ajudando, mas porque ele não sabe que isso é importante para ti. Para ele é só uma dieta. E aí talvez tenha aquele pensamento de, mais uma vez ele está me sabotando. Mais uma vez, de alguma forma, ele fala algo que vai te magoar. Mas talvez ele não se importe com a dieta e nem com uma alimentação saudável, mas ele se importa contigo. E é importante que, de certa maneira, vocês façam uma troca. Então, fala para ele a importância desse processo para ti, que está se desenvolvendo nessa área da tua vida. Então, se preocupe também com o processo de desenvolvimento dele. Pergunte para ele, como que eu posso te ajudar? No que nesse momento você está se desenvolvendo? Como que eu posso contribuir? Então, essa comunicação de tu entenderes o que é importante para ele e de tu falares o que é importante para ti, isso vai gerar um respeito maior com a decisão, com a escolha de cada um. Então, tu não tá só pedindo uma ajuda, mas tu tá ali disponível para ajudar o teu marido. Então, entende que essa mensagem vai chegar diferente para ele e vai ser mais leve, vai ser um acordo, porque aí tu não vai te decepcionar quando um comentário ruim chegar. Mas ele já vai saber que aquele comentário vai te causar um sentimento negativo.
e como ele se importa contigo, ele vai evitar de falar isso. Então agora nós vamos juntas para um conteúdo um pouco mais denso. Então se tu tá naquele momento mais distraída, fazendo outra coisa, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, então senta num lugar confortável, que tu consigas anotar. É importante que tu tenhas um caderninho contigo, para que tu consigas anotar o que é mais relevante e o que tu vai levar contigo para a tua vida saudável. Então, eu falo muito de conhecimento, a importância do conhecimento, estou sempre enfatizando isso aqui. Mas é o conhecimento que vai tirar a insegurança de ti. Porque muitas vezes a gente se sente confusa, porque abre o Instagram, abre o Google, e aí tu vê vários profissionais, cada um falando uma abordagem, cada um falando uma opinião. Então, às vezes, tu vê a mesma situação, mas 2 opiniões diferentes. Aí tu fica, nossa, e agora? Leite faz mal ou não faz? Glúten inflama ou não inflama? Então, muitas coisas tu vai precisar, tudo na verdade, tu precisas de conhecimento. E aí, a partir deste conhecimento, tu vai decidir o que encaixa na tua vida mais leve e saudável. Entende? Nem tudo vai ter uma resposta pronta. Nem tudo. Então, eu tô aqui como nutricionista te orientando sobre esse tema, mas até na minha vida, na minha rotina, na minha casa. Pensa comigo, essa é a minha profissão, é o que eu mais estudo. Eu acordo e durmo, eu absorvo nutrição. Então, eu estou sempre em contato com um estudo que saiu novo, eu tô sempre estudando sobre isso. E eu sei do malefício de algumas coisas, mas nem tudo eu consigo fazer na minha casa. Se eu fosse levar ao pé da letra tudo que é dito na literatura, eu não teria essa vida mais leve e descomplicada que eu estou tentando transmitir para ti aqui hoje. Entende? Por quê? Porque nem tudo é aplicável na minha vida. Só que eu tenho o conhecimento e aí eu tenho o poder de escolha. Sabendo do malefício, eu quero correr o risco disso ou não? Faz sentido ou não? Eu tenho até um exemplo assim para vocês, né? Eu sei do malefício do plástico, mas lá na minha casa eu ainda não me libertei de todo o plástico. Eu congelo algumas coisas no saquinho, porque quando eu vou facilitar a minha rotina, às vezes no meu congelador não tem espaço para vários potes de vidro. E aí eu vou lá, coloco o tempero aquele, né, plásticozinho e congelo. Então, assim, eu sei do malefício? Eu sei. Mas com o conhecimento, o que eu faço? Eu amenizo os impactos na minha saúde. Eu reduzo essa contaminação. Então, não é tudo plástico na minha casa. Eu diminuo ao máximo, mas eu não me cobro quando eu preciso utilizar esse plástico, sabe? Então, é essa leveza que eu quero transmitir para ti. Que é possível ter uma vida mais saudável sem ficar com a mente maluca, querendo fazer tudo perfeito. Porque essa perfeição não vai existir. Não é possível a gente alcançar uma perfeição. Até porque a gente vive, né, o mundo, o ar, a poluição, então não tem como tu se livrar de todas as toxinas do mundo, mas tem como amenizar isso na tua saúde. E só de fazer isso, as pequenas escolhas já vão causar um impacto enorme na tua saúde. Então é isso que eu quero que tu comece a prestar mais atenção, em como melhorar isso, mas não buscando o mais perfeito. Busca o teu ideal, o teu possível. E aí, virtuosa, tá preparada para a gente ir para o tema principal? Vamos falar então agora um pouco dos malefícios, benefícios e tudo que engloba o universo do refrigerante e do suco. Então já vou começar pelo mais polêmico. Será que é melhor refrigerante zero ou refrigerante normal no processo de emagrecimento? Vamos lá. Se eu começasse falando do perfeito, claro que seria não tome refrigerante. Tá? Então, eu quero que você se encaminhe para isso um dia, mas eu não sei da sua realidade hoje, não sei qual que é o nível de vício que você tem. Então, eu vou te falar estratégias para você reduzir, mas sabendo que um dia você vai precisar tirar esse refrigerante da sua vida. Então, quando eu falo em emagrecimento, em vida saudável, em vida leve, eu não estou pensando só em calorias, certo? Então, se a gente for olhar, o zero realmente não tem calorias. Parece muito atrativo. Mas quando eu falo em saúde, não é tão bom assim. Então, até saiu recentemente um estudo, a OMS, né, falou, divulgou, e foi bem polêmico no Instagram, todas as nutricionistas falando sobre isso também, as pessoas questionando, e como assim adoçante faz mal?
eu sempre tomei adoçante para emagrecer, tirei o açúcar, mas não era o açúcar o vilão. Então as pessoas ficaram muito confusas com essa informação. Como assim o adoçante que é utilizado nos produtos alimentícios, fit, light, diet, refrigerante, como assim isso faz mal? E a verdade é que está tendo um uso exacerbado desse adoçante. E eles são artificiais. Então, os melhores seriam estévia, dalmatina, xilitol, eritritol, mas este adoçante que é usado no refrigerante, por exemplo, é a sucralose, que é um adoçante que a longo prazo ele prejudica a nossa microbiota intestinal. Então, pensando em saúde, não é interessante utilizar. E nem estou falando do corante, de outras coisas que tem ali. Não é só o adoçante. Mas se você parar para pensar, tudo que tu compra fit, vai o adoçante. Ah, uma geleia, vai adoçante. Um biscoitinho, vai o adoçante. Então, esse é o problema. Ah, pontualmente usar esse adoçante em algo que tu comprou na rua e tu vai utilizar um bolinho que tinha sucralose, tudo bem, mas não é a realidade. A gente já está consumindo muito adoçante. Então, a OMS divulgou esse estudo falando que do malefício do adoçante e falando que só diabéticos deveriam introduzir isso na alimentação. Por quê? Porque o diabético, ele tem uma necessidade, né? Vamos pensar que ele realmente não pode consumir o açúcar, mas ele pode trocar por um adoçante mais saudável, como esses que eu citei aqui para você. E se a gente for pensar, o que o teu corpo reconhece? Ele sabe o que é açúcar, mas ele não sabe o que é adoçante. Então, para o teu corpo consumir esse adoçante artificial é muito agressivo, é algo que ele não reconhece. Ele precisa trabalhar muito para entender o que está sendo ingerido, percebe? Então, assim, tá, então é melhor tomar o tradicional, vou tomar rodo e é isso aí. Não, isso só quer dizer que o zero também não é bom para a sua saúde. Ah, mas ainda eu sinto muita vontade, infância inteira tomando, o que eu faço? Eu, Letícia, recomendo que você tome o tradicional, mas sempre o pequeno. Que nesse início você reduza a quantidade, mas tome o tradicional. Então, assim, só de você deixar de comprar aquele de 2 litros que fica lá na geladeira te atiçando, que os seus filhos, seus familiares sempre olham e consomem, compra aquela latinha pequenininha só quando tu sentires necessidade. Hoje eu tô com muita vontade de tomar uma coca. Compra pontualmente. A frase que eu mais falo para as minhas pacientes: exceção não se estoca. Então, se é uma exceção, se tu não quer consumir com frequência, por que ter em casa? Por que comprar o maior? Por que deixar lá à vista? Percebe? Então, tudo aquilo que tu não quer consumir com frequência, tu vai esconder ou não ter em casa. Então, tu não vai colocar em cima da bancada, por exemplo, uma bolacha recheada. Nossa, isso é algo que eu preciso consumir, faz sentido para mim ainda, estou no processo de melhoria, então eu ainda compro. Mas então coloca numa gaveta que tu nem tem acesso. Ah, não é naquela gaveta que está o sal. O sal tu consome todo dia, tu vai abrir essa gaveta com frequência. Vai colocar naquela gaveta lá em cima. Tu vai esquecer que tá lá. Só vai ter acesso quando tu quiseres comer aquele docinho, aquele chocolate, o que tiver lá escondido. Mas para que estocar? Sabe aquela gaveta de vó esperando os netos, cheio de chocolate, um biscoito e um monte de coisa? Não precisa ter isso em casa, porque tu vai consumir com uma frequência maior. E se tu tá buscando uma vida mais saudável, não faz sentido para ti agora, tá? Sentiu vontade, vai lá, compra, toma, pequena, mas não tem esse estoque em casa. Eu falo muito também que cada um escolhe suas lutas, né? Quando tem o conhecimento, poder de escolha, tu escolhe as tuas lutas, o que faz sentido, o que não faz, e aquilo tudo que eu já falei para você. Mas eu também faço muitas coisas que não são saudáveis. Por exemplo, eu não abro mão de tomar um vinho, às vezes, com meu marido. Faz bem o álcool? Se você me acompanhou no vídeo sobre álcool, você sabe todos os malefícios da bebida alcoólica. Mas é algo que eu gosto muito e que eu coloco de vez em quando, pontualmente, numa quantidade que eu sei que não vai prejudicar meus resultados, nem minha saúde. Então, eu tenho consciência dos malefícios, mas eu tomo com moderação. E outras coisas, né, gente? Por exemplo, Botox. Botox é uma toxina? A gente sabe que não é uma coisa saudável.
mas aquilo só vai te fazer mal se o teu corpo estiver sobrecarregado e ele não conseguir eliminar essas toxinas. Então, quanto mais inflamada, quanto pior a tua alimentação, maior vai ser o impacto desse botox, desse refrigerante, dessa bebida alcoólica. Mas quando tu tens uma vida saudável e isso se torna uma exceção, o teu corpo sabe lidar com essas toxinas, porque você está fazendo isso de forma pontual. E não só isso, teu corpo também sabe lidar com alguns exageros pontuais. Ele não consegue lidar quando ele está sobrecarregado, quando você está fazendo isso de forma frequente. Mas vai ter alguma situação que você vai comer um pouco a mais. Talvez algum dia você vá num casamento e a comida está muito gostosa e você queira comer um pouco a mais. Você vai sentir, às vezes, aquela sensação de tô cheia, comi um pouco a mais. Também acontece comigo. Mas esse exagero é pontual. O teu corpo sabe lidar com isso. Mas aquela pessoa que bebe todo final de semana, tá sempre sobrecarregando o fígado, ele não dá conta. Então, se ele não dá conta, os problemas vão começar a aparecer. Entende? Então, para algo te fazer mal ou não, depende de frequência, quantidade e o quanto o teu corpo está preparado para receber esse alimento. E para finalizar essa parte do refrigerante zero, eu quero te trazer também a consciência do paladar doce. Você já falou para você mesmo, meu paladar é infantil, meu paladar é doce. Nossa, eu sinto vontade de comer muito doce. Só que isso acontece porque o teu paladar está viciado no doce. E tudo é treinável. Você se adaptou com esse paladar doce da mesma forma que você pode se acostumar com o sabor natural dos alimentos. Só que quanto mais estímulo você der para o seu corpo, mais ele vai querer aquilo, correto? Então veja só, refrigerante zero, o que é? Uma bebida doce. Então o teu paladar, por mais que não tenha o açúcar ali, ele continua pedindo aquilo. E aí você continua querendo doce o tempo inteiro. Então, não tem outro caminho. Pode ser de forma leve essa redução, sem sofrimento e tá tudo bem, mas em algum momento você vai ter que passar pela abstinência para que o teu corpo se acostume com o sabor natural dos alimentos. Porque senão tu vai ter sempre uma dificuldade, por exemplo, de gostar de uma maçã. Não tem gosto. Por quê? Porque não tem açúcar ali. Não tem gordura, não tem nada que estimule mais o teu paladar. E aí parece ser sem graça. Mas eu vejo muito relato. Quando a paciente fala para mim assim, nossa, eu não gosto de frutas. Mas ela tem uma alimentação cheia de açúcar, cheia de doce, cheia de gordura. E aí a gente retira esses alimentos, eu oriento, eu falo que não vai ser fácil, a gente conversa, faz um plano de ação para amenizar esse sofrimento. O que é possível para ela, a gente combina. E aí depois, quando o paladar dela desvicia do sabor doce, ela fala assim para mim, meu Deus, há quanto tempo que eu não senti o sabor real dessa fruta? Nossa, maçã é tão gostoso, como é bom comer essa fruta. Coisa que ela não sentia mais, coisa que ela me dizia que era sem graça. Mas por quê? Porque ela está acostumada com alimentos riquíssimos em aditivos. E aí ela para de gostar dos alimentos naturais. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero falar para você é que se você for tomar um refrigerante zero, por exemplo, eu gosto mais do zero. E se a sua rotina estiver toda ajustada, se você estiver em uma alimentação saudável, não vai ser este adoçante pontual que vai te fazer mal. Agora, se você está consumindo muitos industrializados, o seu corpo está sobrecarregado. E aí, mais esse refrigerante, aí sim é um problema para você. Então, tu tens que começar a observar um pouco a tua rotina, ser honesta com você mesma, saber em que ponto você está, para começar a entender o quanto isso me faz mal ou não. Então, o que é melhor, menos pior? Você tem a informação agora. Agora você precisa pensar a partir de tudo o que eu te falei para ver o que encaixa para você ou não, qual que é a quantidade que faz sentido para você ou não, certo? Então, pontualmente esse adoçante, teu corpo sabe lidar. Agora, tô comendo tudo fit, light, diet, um monte de adoçante, mais essa Coca Zero, aí sim vai te fazer mal. Mas e agora, segundo ponto, também polêmico,
Vou trocar então o refrigerante por um suco. Vou começar falando do suco natural da fruta. Depois eu vou entrar naqueles sucos integrais. Mas vamos falar primeiro sobre suco natural e depois eu vou falar sobre os sucos integrais, suco de maçã, suco de uva, suco de laranja, esse que a gente compra que já vem pronto mesmo, que é mais concentrado. Mas então vamos falar sobre o suco natural. Se a gente falar sobre saúde, o suco ele é mais saudável, certo? Se a gente for falar de emagrecimento, continua sendo mais saudável também. Só que nós temos que dosar a quantidade e entender que comer uma fruta é diferente de tomar um suco da fruta. Vamos pensar, para comer uma fruta, normalmente você come uma laranja. Agora, para fazer o suco dessa fruta, você vai precisar de umas 3, 4, 5. Então, vai ter muito mais calorias nesse suco do que se você estivesse comendo somente a fruta. Então, isso é um cuidado muito grande que você precisa ter no processo de emagrecimento. Mas é importante que você tenha consciência de que, é mais calórico? Ok, mas não quer dizer que seja uma coisa ruim. Você não precisa ter esse terrorismo nutricional, o que a gente vê na internet, o que vê no Instagram, que suco causa cirrose. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Ele só é mais calórico da mesma forma que muitos produtos saudáveis são calóricos. Vamos pensar na castanha. Castanha é um produto calórico, mas é muito saudável. Tem nutrientes ali, é um alimento bom. Então, a gente precisa usar esse alimento a nosso favor, na quantidade certa, para não prejudicar também os nossos resultados estéticos e a nossa saúde também. Como qualquer coisa, se consumido com moderação, não vai te prejudicar. E agora, Letícia, e o suco integral é melhor? É pior? Como que eu posso encaixar esse suco na minha rotina, se é algo que faz sentido para mim? Então, vamos pensar que suco integral, ele é bem concentrado. E por ser mais concentrado, ele é mais calórico. Então, em processo de emagrecimento, a gente precisa dosar a quantidade. Eu gosto muito de trazer comparativos para que vocês tenham a noção de quanta caloria tem ali dentro. Então, um copinho de 200 ml do suco de uva integral equivale a 4 colheres de sopa de arroz. Então, é super calórico. E quando a gente fala em emagrecimento, em estratégia, em saciedade, é muito melhor eu usar essas calorias para aumentar a comida do meu paciente, para ter volume, para que tu olhe para o teu prato e tu não pense, nossa, só isso, vou ficar com fome. Sabe aquela sensação, a percepção do volume? Faz diferença na tua saciedade também. Então, às vezes, você está comendo bem pouquinho, mas está tomando um monte de suco e às vezes está ingerindo muito mais calorias do que se você estivesse fazendo um prato com bastante salada, bastante legumes, alimentos de baixa densidade calórica, que vai gerar mais saciedade. Então, a gente precisa fazer essas escolhas. É melhor, sim, consumir a fruta do que tomar o suco e, em relação ao suco integral, tem que dosar a quantidade. Mas, Letícia, eu gosto muito, eu acho gostoso, é saudável, porque realmente ali dentro é só uva, então é saudável. E se você gosta, a minha orientação para você é colocar um pouco de água, porque aí você vai diminuir a concentração desse suco e, consequentemente, você vai ingerir menos calorias. Então fica bem gostoso colocar água com gás e até um limãozinho espremido. Então, já estamos falando de refrigerante, suco, água. Então, já vai dar aí uma sensação de um refrigerante pela questão do gás. Então, vai ser uma bebida gostosa, menos calórica e que não prejudica a sua saúde. E por ser mais calórico, existe um momento que é melhor tomar esse suco de uva integral ou até mesmo natural? Sim. Você pode, por exemplo, encaixar no seu pré-treino. Então, eu treino muito cedo, não consigo comer um volume de comida nesse momento, mas se eu não como nada também, eu me sinto fraca, não tenho bom rendimento. O que eu posso comer que vai ser absorvido mais rápido e que não vai me dar essa sensação de estar pesada? Poderia ser, por exemplo, um suco de uva integral, que vai te dar energia suficiente para esse treino, sem essa sensação de estar muito cheia. Então, não tenha que ser em jejum, como eu mencionei. Poderia ser um pré-treino no meio da tarde, poderia ser à noite, onde encaixar melhor com a sua logística de treino, mas poderia ser um pré-treino, por exemplo.
E além disso, se você gosta muito de tomar sucos e você está em processo de emagrecimento, você pode fazer algumas substituições. Então vamos pensar, quais frutas são mais calóricas? Eu mencionei um pouco da laranja, porque é a mais polêmica, que as pessoas mais falam, tem mais dúvidas. Então vamos pensar, esse é mais calórico, ok. Então, que fruta eu poderia substituir? Que fruta é menos calórica para eu fazer essa substituição? Por exemplo, morango é de baixíssima caloria, melancia, melão, um suco de limão também. Então, são possibilidades que você pode estar substituindo. O limão, inclusive, ele é digestivo. Então, é ótimo depois de uma refeição ou até mesmo antes do seu almoço. Nutri, eu tenho uma sensação assim de azia, desconforto, distensão abdominal, eu como e sinto que a minha digestão não está muito legal. O que você poderia fazer? Colocar um shotzinho desse limão próximo da refeição. Isso vai melhorar a sua digestão. Pode ser um shotzinho, pode ser em cima da salada, mas esse limão vai contribuir para que você consiga digerir melhor os alimentos. Então, um suco seria legal junto, se fosse essa possibilidade menos calórica. Mas muito cuidado, já conversamos sobre isso, sem adoçar, para que você desvicie o seu paladar do doce, para que você não fique dependente desse sabor que não é natural do alimento e que para isso interfira também nas outras escolhas alimentares, para que você consiga voltar a consumir os alimentos naturais sem a necessidade de estar adoçando ou colocando gordura nesses alimentos. Mas, Letícia, como assim tomar esse suco de limão junto com a refeição? Eu sempre ouvi que tomar líquidos pode prejudicar a minha saciedade, confundir um pouco meu organismo. Essa informação é correta, tá? Não é interessante a gente tomar em alto volume, em bastante quantidade, tá ali consumindo uma refeição e tomando alguma coisa, mesmo que seja água, porque isso pode interferir um pouco na tua saciedade e na tua digestão também. Mas até uns 150 ml, 200 ml, um copinho pequeno, isso não vai interferir. Então você precisa também começar a observar o seu corpo. Como que você fica depois dessa refeição, quando come tomando um copinho pequeno, que seria o ideal, o suficiente, e como que você se sente quando você não toma nada. Tem pessoas que sentem uma sensibilidade um pouco maior, outras não sentem nada. Então, se nesse início você sente essa falta de algum líquido, porque você já é adepta a isso, então tome em menor quantidade e veja como que você vai se sentir, tá? Mas a minha recomendação é que você espere ali uns 30 minutinhos para depois tomar esse líquido. E é até bom você observar se você tem essa necessidade de tomar algum líquido porque sente que a comida não está descendo. Então, talvez você esteja comendo muito rápido, talvez a comida esteja num volume que não é adequado para você. Então, qual que é a necessidade desse líquido junto com a refeição? É importante que você reflita sobre isso, porque o adequado é que você consuma uns 30 minutos depois, 1 hora depois, para não interferir na sua saciedade. Então, comece a observar isso também. Outros líquidos, que é bem importante que você saiba disso também, H2O, tônica, será que são boas substituições? H2O nada mais é do que um tipo de refrigerante. Tônica, a mesma coisa. Tem o zero e tem o tradicional. Então, é aquela mesma recomendação que eu te passei em relação ao refrigerante zero e o tradicional. São usados os mesmos tipos de adoçantes. Outra bebida que não tem a ver com refrigerante e suco, que são os temas de hoje, eu vou falar também do energético, porque é importante que você saiba sobre ele também. O energético você utiliza normalmente quando você precisa de um gás a mais. Então, se a gente for pensar, né, se for refletir sobre esse assunto, por que você precisa desse estímulo? Por que você toma com tanta frequência? Por que está faltando energia no seu dia? Então, a pergunta que você tem que se fazer é um pouco mais profunda, para que você não fique precisando de estimulantes e às vezes você não está percebendo que algo está errado com você. E essa bebida não é saudável. Também tem aditivos, também tem adoçante, tem corante. Então, aquela cor que normalmente é amarelinha é um tipo de corante artificial. Então, também não se enquadra em uma bebida saudável.
Nutri, entendi tudo isso, mas eu ainda sou viciada no refrigerante. O que eu faço? Que plano de ação eu posso colocar na minha rotina para que eu faça essa redução sem sofrimento, sabendo onde você quer chegar, mas construindo pequenos passos. Então, para começar, já é uma orientação que eu passei durante esse bate-papo com você, que é em relação a estoque de comida. Se você não quer consumir com frequência, não estoque. Não tenha vários refrigerantes em casa, não compre durante a semana, não compre com frequência, não precisa fazer parte da sua compra principal do mês. Então, sentiu vontade? Compra lá só a quantidade que você vai tomar naquela refeição. Você não vai deixar esse refrigerante na sua geladeira, que é um local onde você tem contato o tempo inteiro. Então, você vai estar sempre olhando para ele. E se você já tem uma tendência a não resistir, você já sabe que tem essa dificuldade, então você não vai comprar em maior quantidade e nem vai ter com frequência em casa. Uma bebida que você pode comprar no mercado, se você ainda tem a necessidade de sentir um saborzinho, se você acha que a água é sem graça e você quer alguma coisinha a mais, você pode comprar água saborizada. Você encontra em qualquer mercado, eu só alerto que você sempre leia a lista de ingredientes. Então, eu mencionei aqui para você quais são os adoçantes naturais, quais são os artificiais. Então, agora você vai começar a ler lista de ingredientes. Em outro momento, eu vou entrar nesse assunto mais profundo com você, vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre leitura de rótulos, mas nesse momento, atente-se a esses adoçantes. Então, se for adoçado naturalmente, neste momento é uma boa substituição, mas se tiver algum adoçante artificial, não vale a pena essa troca. Essa água saborizada você pode comprar no mercado, mas também pode fazer em casa. Então ali, qual que é o sabor que você mais gosta? É um de um morango, quem sabe um hortelã? Você pode comprar a própria água com gás e colocar essas frutas, esses temperinhos, para que tenha um aroma diferente nessa água. Então também é uma possibilidade de substituição nesse início para você ir se adaptando com esse consumo. Então era isso que eu tinha para conversar com você hoje, Virtuosa. Encerramos a primeira parte dessa série, falamos sobre todos os tipos de bebidas e como que isso impacta no seu emagrecimento, na sua vida saudável. No próximo vídeo, na próxima série, nós vamos entrar com um novo tema sobre a importância dos macronutrientes e vamos iniciar pelo carboidrato. Será que eles são vilões? Será que eles fazem bem para o seu emagrecimento? Como encaixar na sua rotina? Tudo isso você vai saber no próximo vídeo. Então, nos vemos lá e lembre-se que o meu compromisso aqui é tornar o seu emagrecimento mais leve e descomplicado.